Bom dia, cada um deve receber uma mensagem, porque o Zoom agora está com esse cuidado, né? Então a pessoa aceita ou não, tá bom? Cris, por favor. Então, queridos, bom dia. Nós estamos aqui em mais uma nossa reunião do Fórum, né? O Fórum Estadual de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz. Esse fórum existe desde 2016, mas como tem algumas pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, ele foi formado por um grupo de pacifistas aqui do estado do Ceará, ou pelo menos pessoas que estão procurando ser um instrumento de paz, pouco a pouco, fazendo a sua parte, né? E aí, nesse gente, a microfonia, tem alguém que está com o celular ligado, se puder pegar por enquanto. E aí, Teu áudio. a Cida, a professora Eu vou fechar. bem presente, bem atuante no fórum, é uma pessoa que cuida do fórum e faz umas ótimas mediações no nosso grupo de WhatsApp. E acho importante vocês contextualizar que o nosso grupo do fórum não é só um grupo de WhatsApp para compartilhar ações, o que cada um está fazendo. Aqui a gente tem representantes de vários espaços, né? Da comunidade, da sociedade civil, pessoas militantes dos direitos humanos, vice-governadoria, SEDUC, Tribunal de Justiça, Defensoria, e são tantos grupos que às vezes eu fico com medo de citar, deixar de citar algumas universidades, é um grupo plural, e o nosso fórum ele quer cada vez mais ser bem participativo, democrático. Desde o início, a gente resolveu, em reunião, que nós não teríamos uma pessoa específica, o coordenador ou presidente, nenhuma, nada disso. No máximo, a gente tem uma articulação da vice-governadoria fazendo como sempre vivo. E ele acontece desde 2016, todo mês. Né? Tem alguns meses que a gente tem a agenda muito lotada. É atuante no fórum. Esse fórum já realizou vários cursos, porque quando a gente tem que realizar cursos, e a gente realiza sempre gratuito, a gente também pede ajuda das pessoas do fórum. Então, é um fórum que atua, que trabalha. E agora mesmo a gente estava fazendo um relatório e ficamos assim impactada com os números, porque somente esse ano a vice-governadoria, com os parceiros do fórum, então com vocês, nós demos 16 cursos, e cada curso facilitadores que estão em formação continuada, porque cada pessoa que termina a parte teórica vivencial, ele também tem que realizar 5 círculos para receber o seu certificado. Então, para nossa alegria, tem 45 mil pessoas que estão, né, pouco a pouco, recebendo círculos. Então, aqui no estado do Ceará, o Círculo de Construção de Paz já é, de fato, né, uma metodologia que está sendo vivenciada em vários espaços, graças a nós, todos nós. É um trabalho coletivo, graças a cada pessoa que está aqui fazendo o seu melhor. E a Cida Medeiros é essa pessoa que vem fazendo gratuitamente esse trabalho, já fez vários círculos, e eu quero oferecer a palavra para ela, honrando a sua trajetória, reconhecendo tudo que você vem fazendo, esse seu plantio de sementes de paz, né? Pela sua coerência existencial. Eu quero parabenizar e dizer para você que é muito bom a gente estar sentindo sempre essa sua atuação, tá? Para que você também possa apresentar os seus outros convidados e dar continuidade a essa nossa reunião do fórum. Normalmente a reunião do fórum tem 1h30, no máximo 2 horas, mas aí hoje, para estar com vocês, né, animando, a gente chama assim, né, Cida, mais do que coordenando a fala, orientando, é a Cida com os seus convidados. Grata por ter aceito, né, esse nosso papel da nossa coordenação, Cida. Então, passo a palavra, convido você a falar e agradeço. E peço gentilmente a todos que queiram falar, no caso, a Cida que vai coordenar, levante a mão, e quem não está, tenha um cuidado de desligar o microfone para que a gente possa se escutar melhor, essa escuta qualificada, né? Nós estamos aqui para sentir a palavra sentida, a palavra pensada, a palavra falada, a palavra vivida, nesse caminho de trilhar juntos um novo modelo de viver e de ser dentro dessa sociedade que pede
para que cada um de nós, né, cada dia, tenha uma sociedade que seja eticamente justa, bela, religiosa, né, a política, né, da inclusão, da religião, de todas as religiões, e que a gente viva na prática o amor, a paz. Com você, Cida Medeiros. Muito bom dia, obrigada, Cris. É uma honra estar aqui. E já que as suas últimas palavras foram sobre religião, né? Eu celebro que hoje eu completo 52 anos de budismo, no dia de hoje. E eu estou celebrando num momento muito especial para falar de cultura de paz, estudos de paz, né? Então, não poderia, assim, foi uma feliz coincidência. Como nada é por acaso, né? Eu acredito que nada é por acaso, então as causas e condições surgiram para eu estar aqui hoje com vocês. Então, eu queria agradecer a generosidade do aceite, né, da minha sugestão. Eu estou há 7 anos aqui no Ceará e acompanhando firmemente aí toda a evolução de um estado que já tem uma história, né, com a primeira infância, com altos índices na educação, né, em várias frentes, reconhecido. Antes de vir para cá, eu conversei muito com a Lia Diskin, da Palas Atena, e ela sugeriu que um dos lugares que eu pudesse escolher para morar, que eu estava buscando assim, sair de São Paulo, seria o Ceará, pela história de cultura de paz que já vem sendo construída há muito tempo. Então, observando todo o envolvimento, né, e o andamento de todas essas ações, né, que só vem se intensificando, eu percebi esse curso maravilhoso, né, de 30 horas que aconteceu via Seduc, né, e via com a Cris à frente, aí, vendo o movimento, né, de milhares de pessoas, a gente pode dizer. Então, eu fiquei aqui pensando numa forma de oferecer, a partilhar aquilo que eu venho estudando, né? E convidei o Luiz Zubikov, né, que está lá em Brasília, para a gente compartilhar, porque ele também fez a pós-graduação que eu fiz, Transformação de Conflitos e Estudos de Paz, com ênfase no equilíbrio emocional, e ele agora é mestrando da Universidade de Innsbruck, né, de transformação de conflitos. Então, é uma honra estar aqui, e aí eu peço permissão para vocês para compartilhar a tela para a gente começar o nosso dia. Antes da gente se apresentar formalmente, eu gostaria de informar que a gente preparou um roteiro em que nós vamos ter um espaço para a gente expor o que a gente veio estudando, o que a gente veio exercitando, e aí, gradualmente, nós vamos convidando cada pessoa presente para participar das práticas que nós vamos oferecer. Então, vão ter momentos de manifestação, então a gente pede para que a gente fique bem tranquila nesse espaço, nesse momento, né, que a gente está preparando aqui com o roteiro, porque vai ter momentos de manifestação. Então, eu queria convidar o Zub, né, que é uma pessoa assim, querida. Ele como eu já falei, né, mestrando de Transformação de Conflitos e Estudos de Paz pela Universidade de Innsbruck, na Áustria, e meu colega da pós-graduação que tem aqui no Brasil, também sobre transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase no equilíbrio emocional. Ele é advogado e está lá em Brasília. Zub, por favor. Muito obrigado, Cida. Parabéns, né, para você, antes de mais nada, toda essa sua caminhada espiritual e prática, né, acima de tudo. Então, antes de dar sequência, assim, até dentro dessa linha, eu gostei muito da sua fala também, né, Cris? Essa sua acolhida que você fez, falando a importância da palavra, né, pensada, sentida, falada. E um dos aprendizados que eu tive ao longo desse tempo é realmente esse olhar apreciativo, né? Uma vez, quando nós estávamos lá na pós-graduação, a gente
gente recebeu uma grande professora, né, assim, uma mestra até, dentro do budismo, né, assim. E ela ficou, sem brincadeira, acho que foi uma meia hora só fazendo agradecimentos, só apreciando, só agradecendo. Agradecendo as pessoas que estavam lá, falando de cada pessoa individualmente, né? E de início, eu confesso assim, às vezes me deu um certo incômodo, poxa, essa demora toda, né? Aí depois eu fui vendo que aquele simples ato de agradecer já era um ensinamento, né? Então, o quão difícil é a gente desacelerar, poder olhar nos olhos das pessoas, né? E agradecer verdadeiramente a presença dela, né? E realmente é assim que eu me sinto aqui, eu me sinto muito honrado. Estamos agora já com 48 pessoas, né? Conheço alguns pelos nomes que eu já vi, mas a grande maioria eu não conheço, então espero poder conhecê-los, seja ao longo dessa manhã, seja em outras oportunidades. É a minha primeira vez nesse fórum, né, a pedido e convite da Cida, então eu fico muito feliz de poder partilhar um pouquinho da minha experiência, aprender junto com vocês, e muito honrado, sim, de estar ao seu lado aqui, Cida, porque dentro dessa visão apreciativa que você sempre me ajudou muito a cultivar, você foi uma das minhas professoras nessa caminhada, e que o que eu mais me encanto assim com a sua presença e seus ensinamentos é realmente esse viver a cultura de paz, né? Acredito que eu já tenha te falado isso, assim. No seu dia a dia, as pessoas que você se relaciona, você consegue transmitir os conhecimentos, né? Então, eu acho muito incrível, assim, se você não transmite essa questão, essa arrogância, esse eu tenho que impor a minha verdade, sabe? Você está lá e as pessoas que vão se aproximando, se abrem, e de repente, pum, entrega o ensinamento, sabe? Então, sempre admirei muito, assim, a sua atitude de respeito, né, que você tem com as pessoas, de não querer impor o seu conhecimento, mas simplesmente quem chegar para escutar, para conversar, você vai partilhar algo, né? Então, acho bacana, assim, isso me inspira muito também, de poder ser mais respeitoso com as pessoas nos ensinamentos, né, e nas diferentes opiniões, diferentes visões. Então, dito isso, eu vou passar a Cida que está compartilhando, né? Não sei se eu consigo, pode passar o próximo slide. Cida. Vou deixar aqui, vamos cada um poder ler essa tirinha da Mafalda, que todo mundo deve conhecer, né, Mafalda? Então, acredito que todo mundo já leu, né? Ali a Suzanita conversando com a Mafalda, né, de forma bem intensa. A Mafalda nitidamente exausta, é quando ela olha, a Mafalda já sumiu, né? E aí ela termina dizendo, você não é aberto ao monólogo, achando um absurdo a Mafalda ter ido embora. Então, tem um lado... Oi? Então, tem um lado cômico, né? Essa tirinha, mas para mim já é uma tirinha legal, assim, pra gente fazer esse momento de abertura, né, de check-in. Eu vejo muitos de nós, mediadores, ou não necessariamente no papel de mediador, assim, seja aqui também numa sala de aula, não que isso seja uma sala de aula, né, mas em ambiente de sala de aula, num momento de conferência, de troca, ou até numa relação ali com uma única pessoa, quantas vezes a gente ocupa um desses lugares, né? Batendo o olho, assim, qual desses lugares você se identifica primeiro? Com essa pessoa que fala muito, e está até desconectada de outro que está ouvindo, ou você já se identifica com a Mafalda, né? Que está ali sendo atropelada de conteúdos e com uma incapacidade de escutar também, né? Suportável, né? Esse trânsito. Então, para mim é super válido essa reflexão assim no momento inicial, porque a gente costuma, né, trabalhar assim com grupos, e eu convido cada vez mais a gente ter essa atenção nesse momento de chegada, momento de check-in, né, que a gente chama, e nós podemos fazer diferentes exercícios. Vários exercícios é possível ser feitos nesse sentido de trazer a presença para o seu momento atual
E com isso você também está mais atento para o outro. Quantas vezes eu já não cheguei numa audiência tão atordoado, cheio de conteúdo, aí eu chego lá, assim, estou totalmente desconectado, não sei o que acontece comigo, não consigo escutar a outra parte, e a tendência, a probabilidade de ter um conflito é muito grande. Pelo simples fato que eu não cheguei nesse ambiente, não fiz um escaneamento interno, não me escutei, e também isso me desconecta do outro. Então, isso traz um grande ensinamento, assim, ainda que a pessoa que esteja ali na frente, um facilitador, não conduza um momento de check-in, porque o momento de check-in a gente poderia agora, assim, abrir a fala para cada pessoa. Isso muitas vezes é feito, né, mas em grupos menores, né, porque senão a gente vai ficar as 2 horas só rodando. Que não deixaria de ser válido, né? Mas é super válido a gente chegar e ter a ressonância com o outro. Poxa, como que eu chego nesse grupo? Como que esse grupo me interfere? E como que cada um está aqui nesse momento? Né? Como que eu cheguei aqui? Eu tô... Eu Qual posso o ver essa conteúdo que eu palavra. estou carregando? Então, tem até... Então, antes de dar sequência até, nessa linha, convidar cada um de vocês a fazer 3 respirações, para se perceber agora. Como você está, sua postura, como você chega, né? E eu queria sugerir que você pudesse fazer essas respirações de forma que você aspira o ar pelo nariz e solta pela boca. E ao soltar, solta qualquer preocupação, qualquer contato que você tenha tido até agora com o ambiente externo, para que a gente possa ficar aqui e termos essa oportunidade de convivência entre nós aqui. Então, 3 respirações em que você aspira e solta pela boca. Se você quiser dar uma pausazinha no PowerPoint, só para fechar aqui esse raciocínio, Cida, aí depois você toma também. Vocês percebem a diferença agora? Como que cada um chega, qual que é sua presença nesse momento, né? E se existe algo assim muito importante que eu gostaria de falar nessa manhã de hoje, é justamente esse papel ativo de quem escuta, né? Que não é somente um observador passivo, mas ele é sim bastante ativo, e que a forma como eu me coloco no ato de escuta, ela interfere naquele conteúdo que eu recebo. O que eu quero dizer com isso? Que vamos supor que eu seja um grande sábio, tenho muito conteúdo a ensinar para vocês, mas se algum de vocês já estiver fechado, já estiver com a cabeça em outro lugar, esse conteúdo não vai chegar, né? E da mesma forma, o oposto também é verdadeiro. Se eu for uma pessoa muito simples, com pouco conteúdo, mas se daquele que estiver escutando, estiver aguçado e posicionado para realmente receber alguma lição, essa pessoa vai receber. Que é aquela frase, tem uma frase que diz assim, né? A palavra, ela é 50% quem fala e 50% quem escuta. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande para mim, obviamente, eu estou aqui falando, mas para quem está escutando, né? Então, a todo momento a gente faz essa troca, né? Então, isso já começa a nos despertar, né? Quando nós estamos nesse momento, até quando é uma sala de aula, né? Poxa, o tanto que eu me responsabilizo para receber um aprendizado, né? E uma citação bem simples, assim, bem breve também, tem até uma parte na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, né, se não me engano, eu tinha anotado ali também. Uma vez eu fiz um escrito sobre isso, que é aquela passagem, para quem conhece, que é quando tem um falecimento de um rico e de um pobre. Aí o pobre foi para o seio de Abraão e esse rico foi nos tormentos do inferno, né?
E aí esse rico, quando ele vê o pobre lá no seio do Abraão, ele fala: Abraão, Abraão, você que está aí também junto com Lázaro, eu tenho mais 5 irmãos, eu estou sofrendo, né? Eu não tive uma boa vida, enfim, ele fala algo nesse sentido, mas a principal mensagem é: eu gostaria que você mandasse Lázaro para avisar os meus irmãos e eles poderem se converter. E aí o que Abraão responde? Eu não vou mandar Lázaro, ele já tem Moisés e os profetas para ensinar eles. E aí esse homem rico fala: não, mas eu tenho certeza que se vier alguém ressuscitado dos mortos, aí eles vão escutar. Aí o Abraão só responde: se eles não escutam Moisés nem os profetas, ainda que venha alguém ressuscitado dos mortos, eles também não escutarão. Então você vê como que provoca, né, aquele que escuta, né, nós que escutamos. Como que é potente essa capacidade de escutar, e a gente perde isso. A gente, em momentos seja uma sessão de mediação, numa relação, a gente está tão, às vezes, sedento por falar, sedento por convencer, e esquece desse momento inicial e da potência que é escutar. Então, a gente vai dar sequência. Você quer reabrir o PowerPoint agora? Por favor. Espero que esteja também fazendo sentido para vocês o que eu estou partilhando, tá? Se em algum momento alguém, enfim, quiser trazer um comentário, a gente sabe que vai ter outro momento mais para partilha, mas se tiver algo realmente importante, assim, queira trazer, tá? Vamos ver se faz sentido. Exatamente, também tem esse outro paralelo, né? Para quem já ouviu, muitas vezes até em aulas de mediação, são os 3 tipos de vaso, né? Quando eu me coloco num grupo, numa relação, qual tipo de vaso que eu sou? Eu sou um vaso realmente aberto, disponível para receber? Ou eu sou, às vezes, um vaso que está de ponta cabeça? Existe aquele vaso que está invertido e não recebe nada. Qualquer pessoa que falar não vai receber, né? E existe o outro vaso que está para cima, mas ele está sujo. Aí, quando recebe algum conteúdo, esse conteúdo se mistura com tudo que já existe de preconceitos e acaba que não está realmente receptivo, né? E também tem o terceiro vaso, que seria um vaso rachado, que chega algum ensinamento, alguma palavra e não fica, né? Ele só passa e vai embora. E a pessoa realmente não retém, né? Então, só esse paralelo do vaso que eu acho bem interessante dentro dessa reflexão sobre a escuta, né? Então, vamos seguir. Eu acredito você... Então, sim, agora ótimo. eu queria Pode seguir, pedir sim. para o Zub colocar uma música e que cada pessoa pudesse escrever no chat, no seu tempo, a gente vai ter alguns minutinhos para isso. Qual que é a sua motivação para estar nesse encontro? Isso tudo depois vai fazer sentido na hora que a gente compartilhar as teorias. Fiquem à vontade. Temos alguns minutinhos. O que é que você veio buscar? Eu não estou conseguindo compartilhar o som aqui. Não? Se quiser cortar o seu compartilhamento, eu compartilho aqui também. Eu acho que todo mundo já anotou, né? Qual que é a motivação, né, para esse encontro? Né? Essa pergunta inicial, né?
Então, fiquem à vontade para expor mais um pouquinho. E aí, agora nós vamos efetivamente entrar na teoria, agora que nós já estamos mais presentificadas e presentificados. E eu vou, então, agora reduzir também o chat para que nós possamos nos dedicar ao que nós vamos compartilhar agora, e depois a gente abre de novo, tá bom? Fiquem tranquilos que, se precisar de alguma coisa, dá para mandar uma mensagem direta. Zubi, por favor. Beleza. Obrigado, Cida. Obrigado a todos que partilharam, que já estão participando, né? Teve uma colega aqui, antes de seguir, a Viviane, dizendo que não estava conseguindo ouvir. Não sei se Eu mandei ela uma mensagem direta para ela. Você mandou? Tá. Mas você estava ouvindo a música, Cida, que eu tinha colocado? Estava, sim. Tá. Então, legal. Espero que até agora estejamos cada vez mais conectados, né, sintonizados. Vi muitas pessoas dizendo, né, adquirir conhecimentos, muitas pessoas dizendo que quer ouvir da Cida, né? Muito legal. Falando sobre CNV aqui também, falaram de música, compartilhar experiências. Muito legal toda a motivação que vocês colocaram. Então tá. Vamos seguir então. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os estudos de paz, essa conexão também com a CNV. Você quer passar, Cida? Você recebeu essa minha última apresentação? Não sei se está atualizado, se eu partilho o meu. Não, você quer compartilhar aí? Eu acho que eu compartilho, porque eu tinha feito aquele mapa, eu não sei se você estava com ele, né? Tá. Eu pediria que pudessem observar o áudio, porque às vezes ele abre e vem um som muito forte de alguém que esteja participando. E lembrando que é um laboratório de cultura de paz e CNV, ou seja, nós não pretendemos aqui ficar dando aula ou trazer, porque é uma gama muito vasta de conhecimentos quando a gente fala de cultura de paz. Então, nós vamos pincelar alguns pontos e o nosso foco é preparar um terreno para nós exercitarmos. O ponto central está na prática que nós vamos fazer na sequência, mas para isso nós precisamos estar todos na mesma página quais são os pressupostos de onde a gente fala o que a gente está falando aqui. Tá bom? Zubi? Obrigado, Cida. Eu vou tentar partilhar minha tela. Vai ser brevemente, realmente tem 2 slides aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Então, vamos começar com essa frase, alguns já devem conhecer também, né? Do preâmbulo da Constituição da Unesco. Fala assim, né? Uma vez que as guerras começam na mente dos homens e das mulheres, é na mente dos homens e das mulheres que as defesas da paz devem ser construídas. Daí, né, foi escrito, né, na Constituição da Unesco. E qual que é a relação, né? E a gente para perguntar por que estamos falando dessa questão da mente, né? Da mente Vou parar um pouco aqui de partilhar, realmente só para trazer essa frase primeiro. Qual que é a importância, então? Quando estamos falando de estudos de paz, a gente começa a falar sobre a mente, né? A mente do homem e da mulher, né? Hoje em dia, né, embora isso já vem de um certo tempo, né, mas cada vez mais a gente consegue perceber que o trabalho do trabalhador de paz é um trabalho interno, muito mais do que externo, do que adquirir técnicas, adquirir conhecimentos e fazer um bom gerenciamento de um conflito, é muito mais uma ótica de você trabalhar a sua paz interior. Então, essa foi uma grande mudança, assim, né, de matriz de pensamento, né, nessa área de estudo de paz e conflitos. Porque era muito comum nós, às vezes, os ditos estudantes e
conhecedores da área de estudos de paz, chegarmos com alguma verdade, com algum conhecimento e acharmos que estamos fazendo algo de bom, né? Sem antes perceber tudo que acontece internamente, né? Antes de fazer um trabalho pessoal, seja na própria mente, um trabalho das emoções. Então, esse é uma grande mudança de matriz de pensamento, e que aqui no Brasil, né, já existe esse instituto, né, Paz e Mente, que trabalha nessa linha, e lá na Áustria, em Innsbruck, ele também trabalha sobre essa perspectiva. Então, eu vou trazer esse meu PowerPoint para trazer só esse mapa mental com alguns tópicos, assim, que eu vou fazer esse link com essa frase, né? E eu não tinha falado, né? Mas o ano é de 1945, né? Que foi nas ruínas da Segunda Guerra Mundial que iniciou com essa frase. Para a gente ver que lá naquela época, pós-Segunda Guerra, já se percebia que a paz ela precisa começar com o sujeito que trabalha a paz, e não com essa paz mundial, uma paz externa enfim, de países, né? Que para chegar lá você precisa trabalhar um indivíduo. Então, deixa eu compartilhar aqui de novo. Ó. Estão vendo aí de novo, né? Então, aqui que são os tópicos. Meu objetivo realmente é aguçar um pouquinho assim, a curiosidade, falar um pouquinho do que existe nesse campo de estudos de paz, e, eventualmente, cada um vai depois percorrer o seu caminho, se interessar mais por alguma área, ou se depois quiser conversar mais com a gente, porque realmente foi o que a Cida falou, assim, ó, cada tópico desse, ele demandaria um módulo de estudos, assim, né? Mas eu acho bacana a gente primeiro ter uma visão mais abrangente do que pode abarcar os estudos de paz. E aí cada um realmente vai se identificar, vai compreender. Então, esse primeiro ponto, que é muito interessante, que eu destaco aqui, que é justamente a não dualidade. Eu achei legal a Socorro ter iniciado, né, sem saber de nada do que a gente ia conversar, e a Socorro falou sobre isso. Nossa, é tanta dualidade, briga, a guerra do bem contra o mal, né, e isso acaba justificando toda essa violência, né. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente começa a tentar desconstruir essa dualidade para a gente poder se aproximar mais das pessoas, né? A própria justiça restaurativa trabalha isso, né? O diálogo vítima-ofensor, e seja um círculo de paz também. E agora, essa ideia da não dualidade, ela também está presente dentro da academia, que é o que a gente agora chama de escrita incorporada, que é o embodied writing, eu coloquei aqui, né? E quem iniciou com isso foi uma psicóloga, Rosemary Anderson. Ainda, aqui no Brasil, ainda assim, realmente eu só conheço o Paz e Mente, que faz esse tipo de academia, mas já começa a se expandir mais em outras áreas, né? Lá na Áustria já faz há muito mais tempo, né? Existem outros lugares que também faz. E qual que é a provocação, assim, dessa não dualidade dentro de um ambiente científico que nós estamos, né? Também conversando e praticando a mediação. Antigamente tinha essa percepção da separação, né, do observador e do objeto observado. O cientista era aquele que olhava para a natureza e queria assimilar e aprender qual que é a verdade da natureza, uma verdade objetiva e tangível. E ele se colocava independente desse fenômeno que ele observa, como se fosse possível aprender e assimilar algo que fosse imutável, algo distinto do próprio cientista, né? Então, o objetivo era sempre esse, eu vou assimilar, vou encontrar uma verdade, e essa vai ser a mesma verdade para todos que observarem esse fenômeno. E isso foi dando certo por um tempo, até que começou a se perceber que, na verdade, o fenômeno que é observado, ele é interferido pelo agente que observa esse fenômeno. Então, a todo momento, quando eu estou aqui em relação com vocês, o que eu vejo de vocês, isso está sendo interferido pelo conhecimento prévio que eu já carrego comigo, né? Isso pode ser observado de várias formas, até com imagens. Aqui a gente não trouxe o exercício das imagens, né? Mas existem imagens assim que colocam determinadas pessoas, e para cada grupo, para cada pessoa que observa essa imagem, ela enxerga de uma forma diferente, né?
Isso de uma forma bem objetiva, trabalhando com imagens. Mas isso é a todo momento. A todo momento nas relações, nós observamos os fenômenos de acordo com o que eu carrego no meu mundo. E aí tem uma frase aqui, depois eu vou trazer, tem a frase tanto do Alan Chalmers, tem a frase do Alan Wallace, que trabalha também com a ciência contemplativa, mas o que eu quero trazer de principal mensagem é isso. Nós ainda somos muito treinados para tentar fazer essa separação do objeto, né? Eu enquanto cientista e o objeto. Por exemplo, a escrita, né? A escrita em terceira pessoa. Nós que somos da área jurídica, até a área acadêmica, o tempo inteiro ensinado, estimulado que você tem que escrever em terceira pessoa, né? Como uma entidade e que está separada e simplesmente aprende algo sobre aquele objeto e fala algo de forma impessoal. Mas o convite, então, e a provocação que a gente faz para vocês, e que na verdade já existe isso, né? Nesse campo científico, é você se implicar no fenômeno. Você sair um pouco dessa postura de dualidade, de separação, mas você começar a escrever em primeira pessoa. E por que se escrever em primeira pessoa? Porque a partir do momento que você escreve em primeira pessoa, você se transforma enquanto você produz a ciência. E você permite que aquele conhecimento, aquilo que você está trabalhando, gere uma transformação em você. Essa é a grande mudança. Tanto que vários trabalhos terapêuticos, a Gestalt terapia, dentre outros, sempre vai trabalhar até com a fala em primeira pessoa. Porque toda vez que eu falo em primeira pessoa, que eu escrevo em primeira pessoa, eu me implico nesse processo. Eu saio dessa postura de distanciamento e entro dentro do processo de aprendizagem e, com isso, se torna muito mais potente o aprendizado. Né? Então, essa já é uma grande mudança que existe já no campo de estudo de paz. Aí, um segundo ponto é realmente essa essência da multidisciplinariedade. Como a gente vê aqui, achei muito bacana a Cris mencionando também, né, que tem diversos grupos, né, que até a gente não consegue nem mencionar todos. E eu tenho certeza que cada um desses grupos carrega um pouquinho assim de diferente, uma individualidade, né? Então, é inato dessa área dos estudos de paz a gente carregar e a gente buscar esse olhar multidisciplinar, né? Como a gente vê, cada vez mais já existem estudos sobre a neurociência, né? Até esse livro, depois a gente vai apresentar os livros, mas esse livro aqui acho que as pessoas já conhecem, do Matteo Riccardo, A Revolução do Altruísmo, né? Dentre outros livros também, né, que falam mais sobre o estudo da neurociência, o estudo da mente. Então, a gente vê que tudo isso que nós estamos fazendo agora não é por acaso. Até esse exercício, vamos silenciar, vamos respirar, isso altera o nosso estado emocional, altera a nossa mente e altera as nossas relações, né? Então, o estudo de paz vai trabalhar com a neurociência, vai trabalhar com essa... Vamos fazer esse grave dessa reunião. Também vai existir essa percepção da ciência contemplativa, que já seria mais essa abordagem que estuda as práticas da meditação. Hoje em dia já se trabalha até mesmo com a dança. Acho que mais de uma pessoa mencionou sobre dança hoje ali na nossa motivação. Como que o meu corpo ele interfere e ele está envolvido também no trabalho de paz, né? Depois existe um outro livro também da nossa professora da Paula, que ela escreveu só sobre dança e o trabalho de cultura de paz, né? Dentro existem as danças terapêuticas, né? 5 ritmos, a própria biodança, tudo isso a gente pode dialogar nessa área de conflitos. Existe a comunicação não violenta, como a gente já vem praticando, né? A constelação familiar. E dentro da psicologia existem, enfim, N ferramentas, N abordagens, né? E eu destaquei aqui apenas alguns itens aqui dentro da psicologia que, para mim, fazem mais um link aqui com o que a gente estuda, mas existem outros, né? Esse pequeno quadro aqui, ele não é taxativo, não é exaustivo, né? Mas eu só queria destacar, né, que existe a terapia centrada no cliente, de Carl Rogers, e a gente sabe que foi com base no Carl Rogers que o próprio Marshall Rosenberg, né, começou a dar andamento na comunicação não violenta. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, acho super válido. Tem a Gestalt terapia, que também vai trabalhar muito dentro dessa psicologia humanista, no aqui e agora, na tomada de consciência. A experiência somática, que é do Peter Levine. Cada vez mais essa nossa área de estudos de paz e conflitos, ela vem percebendo sobre a importância do estudo do trauma.
né? A gente colocou aqui, a gente falou, né, sobre esse caso do Lázaro, né? Tenho certeza que se alguém fosse parar para analisar a vida dele, vai ter um trauma nessa história desse rapaz que, infelizmente, foi violento, que matou e acabou sendo assassinado, né? E esse trauma, ele também, muito provavelmente, né, como vários estudos apresentam, né, hoje em dia, ele é um trauma transgeracional. Dificilmente ele começou ali no Lázaro. É um trauma que veio talvez do pai, da mãe, dos avós. Então, se a gente também não olhar para essa raiz dessa dificuldade de agir de forma não violenta, né, dificilmente as nossas práticas elas vão realmente gerar um resultado, né? Então, quanto mais conhecimento, mais a gente tentar ir na raiz do problema, mais potente será as nossas abordagens, né? Então, esse é um tema que eu venho estudando mais, né? Que é essa temática do trauma. Recomendo bastante, que é o Peter Levine, que estuda muito sobre isso. Existe até uma terapias, né, focadas nessa abordagem, que é muito rica. E também depois existe o psicodrama, né, com Moreno, que também super faz um diálogo com essas áreas. Existe o enneagrama, que é realmente para você compreender melhor as personalidades, os padrões de comunicação, tá? Então, realmente é uma pincelada aqui de um pouco que existe nessa área, e espero que esteja fazendo sentido para vocês, né? Não estou vendo vocês agora. E dentro desse contexto que ele é tão rico, eu fiquei muito encantado a primeira vez que eu tive esse contato com a teoria das muitas pazes, né? E aí a gente começa com essa pergunta: o que é paz para você? Tá? Deixa eu ver. Oração, não sei quanto tempo a gente tem, daqui a pouco vai dar 11, eu já vou ter que parar. Eu ia tentar puxar para vocês a fala, mas acho que não vai dar nem tempo. Melhor eu dar sequência aqui. Se a gente fosse abrir o microfone aqui, o que é paz para você? Cada um ia falar alguma percepção diferente de paz, né? Então, aí a gente começa a refletir, questionar sobre essa individualidade, mas ao mesmo tempo uma necessidade e valores compartilhados que nós temos, né? Ao mesmo tempo somos tão diversos, é tão rico as percepções de mundo, mas nós temos necessidades comuns, né? Que isso a gente vai, talvez se der tempo a gente vai falar mais sobre isso. Então o Wolfgang Dietrich, que ele era o detentor da Cátedra de Estudos de Paz da Unesco, lá da Áustria, ele escreveu esse livro, né? Hoje em dia já tem português também, Interpretações de Paz na História e na Cultura. Eu não sei se dá para ler, se está invertido, se está espelhado ou não, mas para mim aparece espelhado ali. Dá para ler? Dá, né? Beleza. Então, assim, esse é um livro que, sem brincadeira, é um dos livros mais ricos, assim, diversificados que eu já vi. Porque a formação de base dele é na história, mas ele estudou psicologia, estudou filosofia, sociologia. Ele conectou diversos saberes para chegar nessa área de estudos de paz e fazer uma tradução ao longo do tempo da história, as diferentes compreensões de paz que foram se criando, né? Deixa eu ver se eu... eu coloquei esse slide aqui. Então, ele chegou nessas 5 famílias de paz. E só isso aqui também daria para a gente abordar muito, mas eu também quero só apresentar para vocês, para a gente entender, nós que trabalhamos com conflitos, é importante a gente perceber que, às vezes, o valor que eu entendo como importante, aquilo que pode ser paz para mim, uma experiência de paz, pode não ser para outra pessoa. E é importante eu investigar o que é paz para aquela pessoa ou para aqueles que estão num conflito, que aí assim eu vou ter mais chances de conseguir entrar numa mediação ou fazer as partes se entenderem. Então, fazer essa investigação, quais são os valores predominantes para aquela pessoa. Então, no estudo dele, ele conseguiu compreender que existem basicamente esses 4 valores que predominam ao longo da história, né? Existiria, por exemplo, uma paz energética, que ela tem um valor muito importante da harmonia, que seria uma igualdade, um equilíbrio dinâmico nas relações. E aí, depois da paz energética, viria uma paz moral, que tem um valor muito forte da justiça, então está muito atrelado àquilo que é justo. E aí também vai ter uma paz moderna, dentro desse contexto da época moderna, que já tem um valor atrelado à segurança. A importância seria a segurança para realmente poder experimentar a paz. E depois teve a paz pós-moderna, que está atrelada à questão da verdade. E dentro da verdade existem diferentes verdades,
que podem coexistir. E, por fim, essa paz transracional, que seria essa apresentação que ele e a equipe dele criou, né? Ele nem gosta de falar que somente ele que criou esse estudo, né? E a paz transracional é uma coexistência dessas diferentes famílias de pazes que existem, né? Então, assim, foi uma grande sacada para a gente começar a ampliar essa diversidade de experiências de paz que a gente pode se deparar e encontrar no nosso dia a dia, né? E como a gente vai conseguir trabalhar num conflito junto com essa ferramenta, junto com essa matriz, né? Então, esse é o convite, né? Essa é a proposta dessa teoria. Bom, então vou tentar mais ou menos encerrar aqui minha fala depois para passar para a Cida, senão a gente não vai ter muito tempo. O que seria mais importante que eu gostaria de trazer, então, aqui para o nosso grupo, aqui essa reflexão, é realmente a gente conseguir observar para a base que observa o fenômeno. Ao invés de a gente sempre colocar essa lente para fora, sempre olhar para o que existe do conflito fora, mas a gente virar o olhar para dentro e trabalhar essa base que observa o fenômeno. Porque dentro disso, aí a gente vai conectar com John Paul Lederer, né, que ele trabalha com esse livro, né, A Arte e Alma da Construção de Paz, que também é super multidisciplinar, muito respeitoso esse livro. E depois vai ter também esse princípio do do no harm. Não sei quem já ouviu falar, né, ele começou muito na medicina, né, que é não provoque danos. E o que isso significa? Muitas vezes a gente, na melhor das intenções, para tentar ajudar alguma pessoa, a gente provoca mais danos do que ajuda. Então, o Ivan Illich, que começou também a difundir bastante esse princípio nesse campo de estudo de paz, ele era muito crítico com os norte-americanos que estavam entrando e fazendo diversas missões de paz no México. E ele falava, gente, saiam daqui, vocês não sabem o que vocês estão fazendo aqui. Vocês vêm aqui achando que estão fazendo algo de bom e estão, na verdade, provocando, causando mais conflito, mais tumulto nessa comunidade. Então, o ponto de partida é olhar a base que observa o fenômeno, olhar aonde você está se inserindo e você, na verdade, conseguir retirar o potencial de transformação do conflito das próprias partes. Esse é sempre o desafio do agente de paz, do mediador ou quem trabalha com conflitos, né? Não é você que vai apresentar o conflito, não é você o detentor da verdade, mas você vai acompanhar aquelas pessoas e vai tirar o potencial de transformação do conflito das próprias pessoas, né? E então, assim, para finalizar, eu tive até um episódio recente, né, de toda essa reflexão, como que eu, né, praticando, observando isso e, obviamente, eu vou continuar às vezes escorregando e não observando a minha interferência, né, no campo, né? Então, assim, eu passei recente por conflitos no trabalho, né, desentendimentos com um colega de trabalho, e eu não estava percebendo como isso estava afetando o meu olhar nas minhas relações, né? Aquilo estava ficando tão mal resolvido, uma pendência tão grande, que onde eu ia, eu achava que eu estava sendo enganado, eu ficava desconfiado. Então, assim, a ponto de eu começar a ter conflitos com vizinhos que eu não tinha antes, porque eu achava que todo mundo iria me enganar também. Aí até que eu parei para pensar, poxa, por que eu ainda estou tão incomodado com esse conflito, né? E aí eu percebi também essa minha dificuldade de entrar no papel da vítima, de entrar no papel do agressor, e eu fico muito tentando sustentar esse papel do herói. Então, uma investigação muito legal que a gente pode fazer, né? Essa tríade, né? Tem a vítima, o agressor e tem o herói, aquele que salva, né? Então, às vezes a gente, né? Ou enfim, eu posso muito falar de mim também, tenho que falar de mim, né? Eu me identifico muito com o papel do herói. Para eu não entrar no papel de vítima, que é muito difícil para mim, eu entro no papel do herói. Eu quero ser sempre o herói da narrativa, da história. Porque eu não toco em aspectos muito sensíveis da minha história, da minha infância, ser uma vítima ou ser um agressor. Então, é salutar eu entender, fazer essa investigação, essa jornada, para que isso eu possa carregar como realmente uma vantagem, né? O convite é sempre você investigar a sua história, porque os seus traumas, a dificuldade de cada um, ela pode ser uma grande vantagem, um grande diferencial no seu trabalho,
Ou, se você não fizer esse trabalho, né, ela pode se tornar, na verdade, uma sombra e realmente algo que você vai sempre projetar nos outros e acaba que o potencial que você tem de ajuda, ele vai ficar muito mais comprometido, né. Então, espero ter ter feito um pouquinho aqui, né, passado um pouco essa mensagem, né, que eu sei que é muito conteúdo, mas tentei resumir de uma forma um pouco mais lógica e organizada. Vou passar para a Cida, e aí depois a gente vai seguindo no diálogo, tá? Uhum. Muitíssimo obrigado por hora. Obrigada por essa introdução, esse universo, né? Eu quero continuar aqui nessa visão agora macro, né? Do que seria essa construção estratégica de paz, para depois nós exercitarmos nós como agentes de paz dentro desse universo, né? Muitas vezes a gente entra pelo campo da comunicação não violenta, ou da justiça restaurativa, ou de alguma metodologia específica, mas à medida que eu fui adentrando esse universo e conhecendo, né, os espaços, eu fui me encantando cada vez mais e vendo também quem são os principais pensadores contemporâneos dessas práticas, dessas ações, dessas iniciativas. E uma delas é a Lisa Schirch, que eu queria trazer, que eu não sei se vocês conhecem, em que ela traz uma abordagem interdisciplinar e coordenada para desenvolver uma paz justa. E aí, então, ela tem esse livro, Construção Estratégica de Paz. Ela tem uma vasta experiência, não só dando aula, como atuando, né, em organismos internacionais ligados aos grandes conflitos, guerras e ações macro, atuação em território. E então ela coloca que, até então, os estudos acadêmicos eles têm visado apoiar o trabalho daqueles que agem diretamente com as pessoas envolvidas em um conflito. Então, é comum verificar conseguir o suporte de materiais, artigos e pesquisas em campo daquilo que está acontecendo diretamente no conflito, e a gente sabe que alguns agentes de paz começam voluntariamente, experimentalmente, e depois é que vão se desenvolver em alguma área específica. Então, eu estou vendo que alguém está compartilhando, está fazendo desenhos aqui na tela. Seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu achei que era você, Cida. Não, se pudesse dar uma limpadinha aqui, seria legal. Isso tudo é o universo que a gente vive, né? Então, ela defende que as pessoas que trabalham em prol da paz precisam formar redes entre si. E por isso que é muito importante a gente estar aqui, porque nós temos essa condição de formar redes entre pessoas que trabalham em prol da paz, para que a gente possa reunir os valores, competências relacionais, estruturas analíticas e práticas de uma ampla gama de atores da construção da paz. E isso é muito importante porque tem alguém com um iPhone, que eu não consigo identificar quem por favor, poderia só verificar que está tocando na tela, e aí você, ao tocar na tela, você faz esses desenhos, tá bom? Então, o objetivo da construção estratégica de paz, ele requer coordenação, e para criar uma linguagem comum para conversar sobre construção de paz e aumentar a conscientização e valorização dos diversos e importantes papéis envolvidos. Então, ela traz uma série de definições da construção de paz, né, que é prevenir, reduzir, transformar e ajudar as pessoas a se recuperarem de todas as formas de violência, inclusive a violência estrutural, que ainda não se culminou em tumulto civil em massa. Né? Então, é possível, no micro, começar esse trabalho, como foi colocado pelo Zubi, a partir do indivíduo que tenta iniciar esse trabalho, mas ele
ele, ao chegar numa comunidade, chegar num presídio, seja lá qual for a situação, vai encontrar inúmeras causas que provocaram aqueles danos ou aquelas situações. Depois nós vamos compartilhar esse material e vamos disponibilizar o vídeo, então não se preocupem que eu vou passar em alguns pontos. Uma coisa importante que a Lisa Hirsch traz, e que são só 4, 5 pontos, é o que não é construção de paz, né? Que é algo suave ou idealista, né? Aquela visão de que paz é quando está tudo plano, tranquilo, né? Então, ela fala que é algo de longo prazo, mais o efeito imediato, né? Então, uma visão de paz justa a longo prazo também se baseia numa avaliação realista dos desafios complexos no contexto imediato. Então, é encarar, enfrentar a realidade do jeito como ela se apresenta, que é sinônimo de transformação de conflitos, né? Não é sinônimo de transformação de conflitos, porque inclui a mitigação, a gestão, a resolução e a transformação de conflitos, que utilizam conjuntos semelhantes de habilidades e processos criados para desenvolver relações e abordar as raízes do conflito por meio do diálogo, da mediação e da negociação. Mas o campo da construção de paz inclui uma variedade muito maior de processos, que também não é apenas para sociedades no pós-guerra. A construção de paz se faz a todo momento, inclusive nessa reunião que nós estamos aqui, ela é uma consciência que se desenvolve, né? E também não se baseia primordialmente em ideias ocidentais. Está tendo cada vez mais um trabalho de reconhecimento das diversas iniciativas nas diversas culturas, tanto que na ciência contemplativa o Dalai Lama fez uma contribuição muito importante para o desenvolvimento de uma série de estudos da ciência contemplativa, entre outras tradições religiosas da Ásia. A construção de paz também não foge de conflitos, nem ignora formas estruturais de violência e injustiça. Então, há coisas que fazem parte daquela ação, que cabem naquela ação específica, mas tem outras coisas que podem demorar décadas, às vezes, porque elas estão relacionadas a estruturas sociais profundas, né? E o Lederach é um que está no Sudão há 10 anos, né? Lidando com um conflito ali. Então, ele, inclusive, tem um outro livro que o Zub citou, e tem esse aqui, A Imaginação Moral, que também é um livro sensacional do Lederach, né, que a gente vai colocar nas referências no final, que também são bem interessantes. E aí, agora eu queria convidar vocês para fazer um exercício com a gente. Está todo mundo vendo a tela? Espero que sim. Cida, tenta parar o compartilhamento e voltar para ver se apaga os traços, né, os desenhos que foram feitos. Tá. Pode ser que funcione, né? Sim. Melhorou? Agora volta a compartilhar. Tá. Por favor. Se deixar aqui que eu não uso, aqui eu não. Pronto. Limpou. Então, é um exercício, né? E é um teste grande, que depois está nas referências, né? Para que nós possamos observar onde está o chocolate. Então, eu vou passar um videozinho aqui curto e quero que vocês, agora eu vou abrir o chat, e eu queria que vocês pudessem assistir o vídeo e tentar identificar onde é que está o chocolate. É um teste de atenção seletiva. Então, ela está falando em inglês, então ela vai pegar esse Hershey's, né, que é aquele chocolatinho, e vai cobrir num dos copinhos. Então você presta atenção onde ela vai colocar.
Então, onde será que está? Se alguém quiser dar um chute no chat aí, escrever. Vamos ver se bateu com o que você acha. Ok? Então, agora que você entendeu como é que funciona, ela, então, vai ter mais copos, esse é o cenário, e ela vai distrair você, não só colocando o chocolatinho num copo, mas misturando com os outros copos. Então, preste atenção que ela vai esconder o chocolate. Então, onde será que está agora? Se alguém quiser chutar, fica à vontade. Bom, então, Peraí, deixa eu ir para frente. Então, eu queria saber se você, que estava bem envolvido aí com o chocolate, se você viu um pato. Quem viu um pato? Alguém viu um pato? Escreva aí no chat. Tá, legal. Ok. Então, tinha um pato nessa história. Olha lá o pato. Ok? E quem viu uma quinta mão? Escreva aí no chat. Então, vamos ver essa quinta mão. Então, vocês veem que uma outra pessoa viu, mas a maioria não viu. E vocês perceberam que mudou no cor os copinhos? Eram vermelhinho, azulzinho, amarelo, e aí eles se transformaram em verde. Alguém notou essa mudança? Legal, tem alguém que está bem atento aí. Então, esse teste aqui, ele é um teste muito interessante para a gente perceber como que a gente ouve, escuta, por isso que a gente fez esse exercício no começo, assim, de quando você está diante de alguém ou diante de uma situação, o que que você vê dessa situação, como é que você enxerga ela, né? Então, esse é um exercício para a gente refletir sobre como que a gente pode usufruir das nossas habilidades ou desenvolver as nossas habilidades para abrir espaço para perceber uma realidade que é muito mais complexa do que as nossas crenças, o nosso background, daquilo que a gente traz diante daquela situação. Aí eu queria compartilhar uma tirinha aqui, queria que o Zubi falasse um pouquinho sobre ela. Bom, deu tempo de todo mundo ler aí? Vamos ver. Então, só dando andamento, né, fazendo esse link, acho que todo mundo já conseguiu ler, né?
A Mafalda, a Lívia, uma aqui chorando. Ela sentindo horrível, é a primeira coisa que ela fala, né? Eu poderia dizer que mais da metade da humanidade não pode engordar 1 grama porque não tinha o que comer. Aí ela termina, né? Mas você está precisando de consolo e não se passar por estúpida, não é? Então, de novo, essa reflexão, assim, quantas vezes a gente se depara com alguém em sofrimento, eu acho que é porque nós somos treinados para isso, né? Nós somos ensinados desde criança a resolver problemas, resolver conflitos, e não acolher e não sustentar uma situação difícil. Então, é legal, assim, né, trazer essa reflexão, porque diante da mãe dela, que estava ali chorando, que a mãe dela precisava era desabafar, alguém para escutar, né? Por mais verídico que fosse a fala dela, seria totalmente violento jogar isso para ela nesse momento, né? Então, isso traz esse lembrete de como eu me coloco diante de alguém que está numa situação muito difícil e como que eu exerço essa escuta, como eu exerço essa devolutiva daquilo que eu recebo, né? Então, só fazer um link assim, eu tenho certeza que aqui quem começou a praticar CNV ou pratica há muito tempo já passou por aquela dificuldade assim, poxa, é tão bonito o CNV, eu entendo o passo a passo, tendo as ferramentas, mas na hora de aplicar e de praticar eu não consigo, é muito difícil. Por quê? Porque a CNV ela é muito cirúrgica, ela é muito precisa, ela identifica de forma muito precisa onde está o problema. Mas a raiz do problema é justamente esse nosso olhar interno. A gente conseguir se conectar com a gente e com o outro, né? Então é por isso sempre esse convite, assim, quando a gente vai realmente nessa mudança de postura, né, diante de uma pessoa em sofrimento, aí sim a CNV vai entrar com toda a potência dela. Senão ela vai ser só uma ferramenta e pode até se tornar violenta, a CNV. Se a gente pensar só ela de forma mecânica, né? Então, na verdade, a gente tem que realmente trabalhar essa postura de empatia, né? Então, aqui agora a Cida vai dar sequência no exercício aqui. Tá certo. Obrigado, Cida. Então, nós estamos falando de olhares, né? E diante de uma realidade, né? Eu trago esse espelho falso do Magritte, né? Que para trazer essa ideia assim do olhar do observador, do agente de paz, olhando um fenômeno, o que ele vê e até onde ele enxerga, né? E aí então como é que nós também entendemos, estudamos e acessamos as informações e nos emocionamos com as situações da vida, né? Como é que a gente está vivo no mundo, né? Então, só rapidamente relembrando as emoções básicas que o Paul Ekman traz, né? Que são 7. E aí, olhem um pouquinho para essa figura que representa as 7 emoções e tentem identificar para você agora nesse momento, daqui a pouco nós vamos ter uma troca, se você consegue identificar onde que está nojo, onde que está tristeza, onde é que está surpresa. Nós fazemos isso cotidianamente, né? Nós utilizamos, nós sacamos desse recurso interno, e aí eu vou então só relembrar, né? Raiva, nojo, medo, surpresa, felicidade, tristeza e desprezo. O Ekman tem um site específico para falar sobre essas temáticas, e tem um outro só para trabalhar emoções, né? Um grande desenvolvedor dos estudos das emoções, tem livros, tem muitas referências dele, e eu trago isso, recupero essa informação para trazer que as emoções elas são um processo, um tipo particular de avaliação automática influenciada por nosso passado evolutivo e pessoal, né? Então, ou seja, as emoções elas são o resultado de causas e condições desenvolvidas por toda a humanidade. Então, não existe emoção ruim ou positiva, elas são recursos, assim como nós temos braço, a gente tem olfato, a gente tem vários outros elementos que nos constituem como humanos, as emoções também são elementos constituintes do sujeito. Então, uma emoção que aparentemente possa ser de tristeza, de nojo, por exemplo,
pode, por trás dela, ter se desenvolvido numa profunda arquitetura de crenças, de história de vida, para identificar aquilo como nojo, por exemplo. Né? Então, como que o agente de paz se relaciona com isso e como é que o agente de paz lida com quando ele sente nojo, ele ou ela, né? Então, são outras informações que são importantes nessa caminhada que a gente está fazendo. Lembrando que na CNV os sentimentos são mensageiros e que, na realidade, não existe as coisas estanques, né? Aqui é sentimento, aqui é emoção, né? Aqui é comportamento. Na realidade, na hora que eu falo alguma coisa, todo um construto interno de lá das profundezas da minha existência se organizou para eu elaborar aquela fala, aquela palavra, né? E só lembrando que também o Manfred Max Neef fala sobre isso, né? E aí agora eu vou só interromper aqui para preparar aqui para a gente ir diretamente para um exercício. Deixa eu preparar aqui. Legal. Enquanto isso, só comentar que eu estou acompanhando os comentários aqui, é muito legal, viu? O pessoal comentando das tirinhas, tudo. E dos livros a Legal. gente vai passar depois os nomes, tanto no Sim. grupo, o Zap aqui, vocês anotam, bem tranquilo, tá? Uhum. Legal a Bom, participação aí então do pessoal. agora o convite é para a gente praticar, né? A gente já ouviu muita coisa e como o Zubi colocou, cada uma desses elementos que a gente trouxe são cadeiras inteiras de conhecimento e de algumas vertentes que seguramente alguém aqui que já PhD, mestre, doutor ou doutora, já também deve ter visto com outras vertentes, e a ciência é isso, né? A gente está num momento de valorização da ciência, né? A ciência é o investigar, é o se abrir para as diversas formas de ver o mundo e de responder perguntas, né? Então, agora o convite é para que você pense, e aí eu queria pedir também para o Zub colocar uma outra música, e que você escrevesse no chat algo que você já falou a alguém ou a si que você considera ser comunicação violenta. Então, tome um tempinho para você escrever alguma frase que possa ser considerada por você violenta, que você tenha falado ou que você tenha ouvido. E aí vamos dedicar alguns minutinhos para você entrar em contato com isso. O Zubi não consegue compartilhar a música. Pode pausar que eu compartilhei a imagem e o som, Cida. Eu consigo Joia, compartilhar os obrigada. dois. Ótimo. Então, eu agradeço a alguns colegas que já estão escrevendo aqui, e eu queria que, assim, fique à vontade, ou só para ler, ou só para escrever, mas o mais importante é a gente entrar em contato com essas frases. E na medida em que você vai escrevendo e os colegas vão lendo, o convite é para que você vá verificando como que está dentro de você, como que está o seu Desculpa, Cida. corpo. Tudo bem. Acho que nem Pode ser, precisa da desculpa. música. Está tudo bem assim. Entre em contato com o seu corpo. Você que talvez não tenha escrito nada, mas como é que você está se sentindo enquanto você vai lendo essas frases?
entre em contato com a... Agora, escreva o que você está sentindo. Eu acho que a música agora já é dispensável. Como é que você está se sentindo? O que é que vem ao entrar em contato com essas frases? Tem algumas pessoas que estão escrevendo no particular e não para todos. Everyone. Acho que seu microfone cortou, Cida. Tenta falar Cortou? alguma coisa, Cida. Está me ouvindo? Não, Agora? tenta Não? plugar, desplugar, E agora? ativar e desativar. Vou colocar no mute. E aí? Não. Não? E aí agora? Eu acho que foi nesse compartilhamento que eu fui fazendo que aí mexeu alguma coisa no som, talvez. Olá? Então... De repente, tenta sair e entrar. Se você sair, acho que não vai cair, né, Cida? Eu tô com o post também. E agora? Tá me ouvindo? Não, não tô ouvindo. Não? Eu não tô, acho que eu... Ah, tá, então é só eu que não tô ouvindo a Cida. Eu estou ouvindo bem. O problema sou eu. Ah, tá. Estamos escutando muito bem a Cida. Ok, então, muito obrigada por este momento,
queria, assim, pedir agora que a gente só respirasse, porque é um laboratório, então não é para a gente carregar isso, é só para a gente experimentar como é que está, né, o impacto, né? Então, vamos respirar profundamente e soltar, né, pela boca. Então, respire, agradeço todas as contribuições. E simplesmente respire e solte, né? E aí, imediatamente, nós passamos para uma próxima fase, que é observar, respirando, soltando. Esse aqui é um quadro que está presente neste livro, A Cura do Trauma, em que ele traz, a Caroline Yoder, ela traz esse quadro do ciclo, né, do inimigo, agressor, e o ciclo sobrevivente e vítima. Então, assim, o convite é para que você olhe para essas fases e observe onde que cada uma dessas fases pode ter alguma ressonância para você, independentemente se é do inimigo agressor ou do sobrevivente e vítima. Observe cada um dos quadrinhos e veja se você tem alguma ressonância. A gente vai dar alguns minutinhos e depois a gente vai separar em duplas para a gente fazer uma... Já estamos nos encaminhando aí para um fechamento aí desse laboratório mais para frente. Enquanto você observa esse quadro e checa onde que tem ressonância em alguma dessas caixinhas, vá se observando. Que tipo de ressonância acontece? E aí, então, eu acredito que já tem tido tempo de olhar para cada um dos quadrinhos e observar. Depois vocês vão receber esse material e poder fazer esse exercício mais detalhadamente. Eu vou separar vocês em salas. Algumas salas vão ter 3 pessoas e algumas salas vão ter 2. E a gente vai dar aí 5 minutinhos para só falar, quem for falar, e os outros ouvirem. Não é diálogo, tá? É só um espaço para você manifestar o que está vivo em você a partir desses exercícios que nós fizemos. E ter um espaço de escuta, então vai ser mais escuta do que fala. A pessoa que fala vai ter um espaço para dizer o que está vivo nela e vocês manejam o tempo e quando der 4 minutos nós vamos fechar e aí em 1 minuto vocês voltam automaticamente. Tudo bem? Eu acho que a gente pode avisar do tempo para ele, Cida? Sim. Que a gente consegue mandar mensagem para todos, né, no chat, né?
Sim. Então, não sei, a gente pode controlar 2, 3 minutos, a gente avisa quando der 3 minutos, aí eles fazem a troca. O que você acha, Cida? Tudo bem. Então, nós vamos mandar um convite, vocês recebem o convite, dá ok e entra na sala. Tá tudo bem? Tem alguém que nunca usou esse recurso? Está todo mundo familiarizado com ele? Nunca usei, mas eu acho que vai dar certo. Tomara. Tá. É só, E às você vezes, vai mesmo... receber uma mensagem e você dá ok. Isso. E mesmo que Ok. tivesse em câmera, é possível participar. Claro que o convite, se possível, participar com a câmera, mas se você tiver uma situação que não esteja podendo participar com a câmera, participe sem a câmera. Tá? Tudo bem. Todo mundo fica à vontade. Então, o exercício é mais de escuta do que fala. É importante ter alguém falando, vocês decidem quem começa, e aí, ao longo desses 4, 5 minutos, então, o importante é alguém não falar demais para não dar o espaço para o outro ter que falar correndo. Mas os outros silenciam, não tem troca, não tem comentário. Então, boa viagem. E eu acho que vai dar para casar duplas, né, Cida? Tem 46 aqui. Tirando nós dois, aí vão ficar 44. Eu vou mandar, e aí eu arrumo, se alguém estiver sozinho... Cida, vamos ver o que acontece. Oi. Tu acha Sim. que, às vezes eu tenho observado que é uma estrutura que a gente manda e volta, e às vezes perde tanto tempo com gente que não consegue se encontrar. Será que não era melhor a gente ficar todo mundo aqui mesmo nessa sala e algumas pessoas participar? Porque às vezes nesse caminho da tecnologia a gente mais leva tempo, perdendo tempo com a ferramenta do que com participação. O que é que você acha? Só para a sua reflexão. Você que está coordenando. Quer tentar? Mas eu tenho percebido isso. Mas você que sabe. Que algumas pessoas participarem aqui, talvez desse para a gente se sentir contemplado. É que aí perde o exercício, né? Vamos tentar. Aí você... Se tiver mais pessoas com essa dificuldade, pode falar agora, assim, no chat aqui, né? Se manifestar. Mas eu imagino que o Zoom ele faz tudo automático, assim, é bem simples de entrar e sair na sala. Aí a gente vê. Eu acho super válido a sua preocupação, assim, né, Cris? Não vamos perder, que eu quero muito agradecer vocês e dizer o que eu aprendi aqui hoje. Tá bom. Tá. A gente vai voltar e a gente depois vai ter um momento para abrir o microfone para todo mundo também. Isso é válido, que aí quem quiser partilhar aqui com o grupo todo, a gente também partilha. Aí se não der certo isso, para quem não deu, ok. É só aguardar. Fica não aqui. Aceita, isso. Fica aqui. Tá? Otávio, tudo bem? Se você tiver alguma dificuldade... Tudo bem, querida. Tranquilo. Joia. Beleza. Então, se tiver dificuldade, não aceita e fica aqui. Vamos lá. Todos serão teletransportados. É só dar ok. Pode enviar de novo o convite, porque eu não consegui clicar na... Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu não consegui, acho que quando mandou o convite foi muito rápido, e eu não consegui clicar. Eu sou Orliene. Obrigada. Então, quem ficou aqui não conseguiu entrar na sala.
Como o pessoal está fazendo o exercício, eu sugiro que quem está aqui possa fazer essa reflexão. Pode abrir o microfone ou o vídeo, porque senão a gente vai perder o tempo. Eu poderia remanejar para uma outra sala. Pode ser? Pode sim, tudo bem. Estava aguardando o convite, mas... Tá. Pode ser. Para não prejudicar o tempo, né? Pode ser? Então, faça essa reflexão de como é que tá, o que está vivo em você agora, como é que você se sentiu impactada pelos exercícios, o que você está aprendendo. Façam essa investigação. Se alguém quiser falar, a gente pode ouvir. Eu vi aqui, como tem bastante gente, né? Eu estou movimentando aqui. O pessoal está voltando.
Deu certo, foi muito legal, Cida. Que bom. Eu acredito que para muitos deu e para alguns não deu tanto. É que às Mas faz vezes parte. acontece isso, aí algumas pessoas se dispersam, vão embora. É, Foi bom, adorei quem eu conheci. que bom que pelo menos Adorei algumas muito. pessoas puderam participar. Muito Foi interessante. assim. Legal. É porque quando tem um tempo, né? Então a gente tem que ser mais preciso, mas pelo menos dar oportunidade de algumas pessoas experimentarem a experiência, né? Ai, gente, falar, né? Isso mesmo. É. A gente tenta, né? Quase não deu tempo de conversar. Mas para ter um gostinho, né? Depois a gente pode fazer. Mesmo. Quando a gente já vê a mensagem. Então, agora o convite é para. Pronto. O convite é para que quem quiser abrir o áudio e falar como que você passou essa manhã, mas bem rapidinho, para dar oportunidade aí para umas 4, 5 pessoas falarem. Se quiser escrever no chat, né? Como é que você ressoou? O que ressoou para você tudo isso que a gente trouxe? Como foi vivenciar? Foi muito rápido, a gente tem consciência. Foi muito rápido e tem muita informação. Depois a gente vai compartilhar, mas quem quiser compartilhar, fica à vontade, usando rapidamente o tempo aí para a gente se encaminhando para o fim. Eu quero começar antes agradecendo que nós convidamos e dizer, Cida, que foi muito especial, melhor do que o esperado. Que bom. Você me colocou nesse movimento, eu estava dizendo aí para o Daniel Grael, que a importância, tá, a Zub também, de ter essa clareza de aprender a viver uma vida slow down, desacelerar, ficou mais forte. E da autopercepção, né? Eu estou nesse exercício eu passei muito tempo querendo consertar o mundo inteiro. E agora meu maior esforço é me consertar para encontrar um estilo de vida slow down. E aí, assim, foi muito bom ver a fala de vocês ressoou no meu coração. Foi uma vibração positiva, vontade de escutar mais. E quero pedir também, queridos, que quem quiser participar do fórum, coloque aí no chat o seu nome, seu celular, que a gente coloca no grupo do fórum. A Lília Gondim está fazendo isso. Eu quis falar primeiro também para deixar essa porta de contato entre nós. Muito grata, para não me alongar. Eu depois ligo para você e para o Zub pessoalmente para agradecer. Obrigada pela oportunidade e pela confiança, né? Maravilhoso. Namastê. Alguém gostaria de compartilhar? Como é que está saindo? Cida, pode ser? Pode. Primeiro eu queria agradecer. Foi uma experiência bastante, em 2 horas, passou muito rápido, tudo muito rápido. Foi uma dose muito especial aqui de mim com vocês. Eu compartilhei e eu estava falando para... Nossa, eu fugi o nome, você vê que foi tão rápido que eu acabei fugindo o nome da pessoa. A gente ficou olhando uma para a outra e conversando, eu peço desculpas. Mas foi muito importante falar esse momento que a gente está vivendo de grandes camadas de luto, né? E lidar com a questão da violência em mim com relação ao momento que a gente está vivendo político. E eu fui muito bem recebida por quem me ouviu, e eu agradeço a vocês essa oportunidade, fiquei extremamente curiosa o que vem depois, me coloco aqui à disposição, mas é um lugar extremamente necessário, extremamente precioso, né, para nutrir a nossa alma, nutrir o nosso ser. Mas obrigada a todos, obrigada minha querida, que a gente falou tão rápido, mas enfim, muito, muito obrigada. Tchau, tchau, é isso. Muito obrigada. Eu estou pedindo para quem quiser receber o PDF da apresentação, coloque no chat aqui o e-mail, tá? Que a gente manda depois, e-mail ou zap. Alguém gostaria de falar o que está vivo aí? Como é que chegou para você essa manhã?
Bem frio. Emília, você quer falar? O seu áudio estava aberto. Bom dia, eu gostaria de compartilhar. Meu nome é Terezinha Melo. E nada nesse mundo é por acaso. Você me colocou em contato com uma pessoa da minha crede, com o Iane. Em todo esse universo nós nos encontramos e as nossas inquietações estavam em torno dos nossos pensamentos intrusos e ficarmos rememorando as nossas falhas, os nossos erros, supostos erros. Foi muito bom. Até já combinamos um ciclo que nós vamos fazer na nossa crede 19. Então, nada é por acaso, tudo é providência do universo para que flua as pessoas que buscam a paz. Gratidão a todos que estão aqui nesse momento, em busca de um mundo melhor, de um mundo de paz. Muito grata, gratidão a todos, pela disponibilidade, pela escuta atenta a todos nós que estamos aqui do Cariri, do Sul, de todas as partes do Brasil e do mundo. E as vibrações positivas sejam sempre bem-vindas no nosso meio. Um abraço carinhoso a todos. Viva o Cariri! Que eu adoro! Aliás, falando no Cariri, o Ronaldo Fraga arrasou no São Paulo Fashion Week com o pessoal da Fundação Casagrande, recuperando o espírito celeiro. Foi maravilhoso. Quem quiser, pesquisa no Google, que vai ficar impressionado. Principalmente os cearenses vão ter muito orgulho. Eu fiquei muito feliz de estar aqui e vivenciar e conhecer o Cariri, e ver o Cariri representado lá pelo Ronaldo Fraga. Então, pessoal, eu sei que o pessoal às vezes está tímido ou está elaborando, né, o que recebeu. Eu só vou compartilhar aqui uma última tirinha que a gente gosta bastante. A Clara quer falar também ali, Cida. A Clara quer falar? Isso. Posso só Fala falar lá. uma coisinha? Claro, sim. Por favor. Queria agradecer muito, né? Eu vim prestigiar a Cida e é muito bom a gente se dar esse tempo, né? Como a Cris falou ali, a Cris também conheço, depois vai lembrar, eu sou a filha do Everardo. A gente se dá um tempo assim não produtivo, né? Assim, de apreciar alguém que a gente gosta. Enfim, foi um... E no final, eu adorei, aprendi o embodied writing, fiquei muito à vontade de ir atrás, porque eu trabalho com yoga, com corpo, com escrita, né? E no final, eu fiquei numa das salas vazias, então eu fiquei ali me olhando em duas salas, né? Mas aconteceu uma coisa curiosa, aquele diagrama, esquema ali, né, do agressor e da vítima, aquilo me gerou tanta confusão, principalmente o agressor, eu não consegui ler, eu estava lendo, não eram as letras que estavam pequenas, não. Para mim foi difícil assimilar aquela primeira etapa do agressor se identificando como vítima. E aí eu fiquei com o Zubi, muito legal você partilhar a sua própria experiência, né, dessa coisa da vítima, agressor e o herói, e aí, ao final, eu ter me deparado com essa confusão ali do diagrama, é uma coisa só, né, a gente está todo mundo misturado, não existe um ator sem o outro, não tem se identificar ou não com vítima, agressor, com herói, se não houver uma dinâmica. Então, assim, eu entendo como uma oportunidade da gente se desidentificar desses todos os papéis, quaisquer que estejamos vivenciando de fato ou nos entendendo, e tá ali, né, no cerne da situação. Enfim, foi muito, muito interessante. Obrigada por essa manhã. Obrigada. É realmente a primeira vez que eu vi esse quadro e que eu me identifiquei, eu achei que eu ia só ficar olhando na direita, e aí conforme eu fui olhando na esquerda, no agressor, e comecei a me identificar com algumas coisas ali,
aí aquilo mudou muita coisa na minha vida, né? Então, esse foi uma coisa assim que eu achei importante compartilhar, porque às vezes a gente fica apontando o dedo, mas tem 3 aqui, ó, voltados para cá, né? Gente, como o tempo está avançando e eu sei que a gente o próximo passo seria pedir uma cervejinha e começar a conversar, porque agora que começa a sair, né? Mas eu só queria compartilhar essa última tirinha para a gente já ir se encaminhando para o final. Zubi, você quer falar sobre essa tirinha que você selecionou? Ah, fica à vontade também. Essas tirinhas são tão autoexplicativas, né? São tão legais. E ao mesmo tempo abre para tanta coisa, né? E aí você já se despedir? Ah, tá. Acho que estou, né, falando um exemplo, né, da diferentes percepções, né? E aqui representando, acho que essa questão, a diferença da visão que pode ser causa de conflito, mas, na verdade, o nosso convite aqui, a provocação é que essas diferenças de visões e essa diversidade da riqueza do mundo que a gente vive, na verdade, ser algo para enriquecer o nosso mundo, né? Trazer mais união entre as pessoas, né? A união, ela acontece a partir da identificação e respeito das individualidades, das diferenças, né? Então, para mim, isso é algo que mexe muito e me desperta nessa reflexão. Agradecer, né? Achei muito legal. Queria ouvir mais vocês. Fiquei um pouco essa sensação também, que foi rápido. Poxa, achei que ia falar 5 minutos, sei lá quanto tempo eu falei. A Cida também tem tanta coisa para partilhar e eu acho muito bacana, assim. Acho que cada um está em algum momento, assim, de uma caminhada diferente, ao mesmo tempo semelhante aqui, né? Então, espero em algum outro dia poder escutar mais de vocês. Se você quiser, Cida, parar de partilhar, eu vou partilhar. Eu posso falar? É Miriam. Miriam. Vamos lá, Miriam. Bom dia para vocês. Eu só quero agradecer por esse momento. Para mim foi de grande valor estar com vocês. Eu entrei realmente no grupo porque um colega da minha pós, que é Henrique, e ele colocou lá. Então, acessei. Porque atualmente eu faço uma pós sobre liderança pela cultura e paz. É uma pós pioneira pela Católica, eu diria assim, com Rotary e também Fundação José Silveira, né? O apoio. Então, esse conteúdo que vocês trouxeram aqui reforçou mais ainda meus estudos, inclusive os autores que vocês também trouxeram, principalmente a Cida em particular, de modo que enriqueceu mais ainda o contexto. Agora, devo dizer o seguinte, que cada vez que a gente vai tendo acesso a isso, parece que a gente entra num turbilhão de conflito interno, pelo menos é o que eu sinto, tá? Porque quando você visita a comunicação não violenta, quando você também vai para a justiça restaurativa, quando você também vai para a questão do sistema de traumas, gente, eu não sei explicar, mas cada dia que passa, eu entro no meu conflito interno e vou administrando todo esse conteúdo para que eu possa trazer, de fato, essa cultura de paz em mim e, com isso, também poder reverberar no outro. Foi interessante que eu fiquei na sala sozinha, e aí eu parei e pensei, Miriam, por que será que você está sozinha nessa sala? E foi porque eu também tinha que conversar comigo, mais uma vez, também nessa introspecção interior, né? Ou seja, olhar um pouco desse algoz, desse ofensor, e, ao mesmo tempo, também estar me olhando em que momento que eu estou de um lado ou estou do outro. E isso são as interrogações que, de alguma forma, ela continuam e reverberando, e cada vez que eu vou acessando a esses conteúdos, vou talvez assim como um artista, né? Que quando ele cria uma obra, na realidade ele não está criando a obra, ele está se autocriando. E é esse processo que eu me encontro agora. Portanto, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Já estou no 3º semestre da pós, e isso está reverberando cada vez mais, mas eu acredito que até finalizar a pós eu vou estar me sentindo como um artista, que eu vou estar sempre me autocriando através da obra que sou eu mesma, no sentido da criação divina, tá? Muito obrigada, viu? Desculpe a interrupção. Não, imagina, é que é assim mesmo, tudo faz parte, né? Bonita fala, obrigada.
E aí eu comecei com Magritte, né? Que é o olho olhando, né? E agora expandindo um pouco, a gente espera que tenha expandido um pouco esse olhar para ver o que está além desse olhar, né? Qual é a realidade objetiva dos fenômenos, né? Então, eu queria agradecer bastante aí a oportunidade de poder ter partilhado. Agradeço o Zubik de ter aceito o convite, né? Como a gente ficou 2 anos na pós convivendo, né? Então, foi assim um irmão que eu encontrei na vida, né? Ele está lá em Brasília, no epicentro dos acontecimentos. E queria agradecer bastante aí a Cris, a Lília, né? Que eu dei a sugestão no mês passado e elas prontamente aceitaram, né? E eu acho que, assim, quando a gente recebe informações tão valiosas, a gente fica querendo compartilhar, né? Querendo que as outras pessoas saibam, né? E então, como a Lisa Schirch convida, né? Vamos fortalecer as redes, compartilhar e encontrar o nosso espaço nesse universo que tem milhões de conhecimentos já disponíveis, tanto internacional como nacionalmente. Então, obrigada, espero que vocês tenham um excelente dia, e depois a gente pegou os contatinhos aí no chat, a gente vai mandar a apresentação para vocês. Eu posso compartilhar a tela agora também com a bibliografia, mas a gente manda também por PDF e tudo. Sugestão, fazer uma sugestão, tá? Sim. Se puder. Pode falar. Pode fazer, à vontade. A gente está procurando ser bem no tempo, então a gente está bem no tempo aí. Como alguns daqui sabem, nessa pandemia eu perdi 2 tios, e eu fui mesmo em oração, em meditação, em pensamento, o que é que eu poderia fazer, né, nesse exercício de trazer a paz no mundo. E eu tive uma inspiração para fazer um curso de comunicação não violenta e justiça restaurativa, e pedi a todos os meus professores que eles dessem uma aula de graça, e foi um curso que teve 34.000 pessoas inscritas, 22.000 pessoas foram certificadas, porque fizeram as 14 aulas. E os professores disponibilizaram essas aulas para continuar no YouTube, tá? Então, eu quero dizer assim para todos vocês aqui, que quem quiser ainda olhar no YouTube ainda vai estar, não vai mais poder receber o certificado, porque a universidade, a UFC virtual que a gente fazia, a ancoragem, que não era nossa essa responsabilidade do certificado, ela disse que não se dispõe mais a ter esse controle, né? Mas a pessoa pode maratonar. Eu mesmo já assisti 2 vezes, vou assistir uma terceira, todo dia uma palestra, porque a gente tem pessoas maravilhosas, né? Da qualidade, nem precisa dizer os nomes, mas do Sven, da Carol, né? Tanta gente boa, né? Da Kate Brand, Leoberto, Degberto Penny, nossa, Marcela, tanta gente boa que vale a pena a gente fazer uma visita, e mesmo quem já fez, reassistir fazendo essa maratona positiva nesse assunto da comunicação não violenta. Fala também de mindfulness, psicologia positiva. Só você colocar curso de comunicação não violenta e justiça restaurativa, Prefeitura de Sobral, que aparece. Aí, por uma palestra, você vai tendo acesso a todas as outras. E aí, eu quis sugerir umas boas férias nesse sentido. No mês de julho, a gente não faz normalmente o fora, é um combinado entre nós também, que julho e janeiro a gente tira férias, e em agosto a gente volta novamente. Então, se alguém aqui desse grupo tem uma sugestão de coordenação ou de pessoas para a gente se reencontrar, pode entrar em contato comigo. Eu coloquei aí no chat, no bate-papo, meu celular e meu e-mail, para a gente continuar essa trajetória. Uma vez eu perguntei a Kay, né, Kay Pranes, qual é a principal palavra para ela, para esses caminhantes que estão querendo ser instrumento de paz no mundo. Ela falou conexão. A gente cuidar da nossa conexão consigo mesmo, com o alto e com as pessoas que estão nessa nossa mesma jornada, porque precisamos nos unir, porque a revolução maior que a gente faz são pequenos grupos de pessoas, né, fazendo grandes ações de paz, e às vezes bem pequena também, mas pouco a pouco a gente vai fazendo essa onda positiva crescer,
E é esse o movimento que a gente sentiu aqui hoje. Eu termino com o coração cheio de gratidão. Zubi, prazer lhe conhecer. Cida, sempre uma grande mestra. Estamos juntos, tá? Então, esse é o convite. Vamos continuar juntos. Pronto. Obrigado, Cris. Gratidão. Tá mutado, Cida. Ah, tá. Como último movimento, eu queria convidar todo mundo a esfregar bem as mãos, esfregar, abrir os vídeos se for possível. Vamos abrir os vídeos. Aí você vai ali, Maísa. E aí, eu tô aqui numa esfrega reunião. bem as mãos, mas eu estou esperando o pessoal abrir os vídeos, senão não tem efeito. Tá mandando abrir o vídeo. Eu tô... Quem puder. Nem tocou e ela mandou. E aí, você com a mão bem quentinha, ó. Vamos espalhar, vamos sentir a conexão. Coloca aqui, ó. Vamos sentir a conexão chegando. Tá sentindo? Estamos conectados e conectadas. A gente sente, né? Uma vibração na mão. É gostoso isso, fazer esse exercício. Vai espalhando, espalhando, espalhando. Então, é isso, gente. Nós somos fortes. Obrigada, Zubi. Obrigado, Sidoca. Obrigado a todos. Até a próxima. A gente vai mandar depois o vídeo, tá? Vamos subir no YouTube e a gente manda depois para vocês. Uma boa semana para todo mundo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Zubi. Obrigada, Cida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, querida. Obrigada, graça e paz. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Não sei sair, apanhando aqui.